É o seguinte, rapaziada, aconteceu nesta quinta-feira, dia 8 de agosto, o primeiro debate eleitoral para a Prefeitura de São Paulo. E, assim como eu, acredito que vocês que clicaram nesse vídeo estavam com bastantes expectativas de como que seria esse debate por conta de uma figura caricata como o Pablo Marçal. E eu digo caricata porque da parte dele é intencional, mas chega a soar engraçado às vezes algumas coisas que ele faz. E ele trouxe uma promessa para os seus seguidores e telespectadores de que ele revelaria nesse debate dois candidatos que, consumia um pozinho alucinante, né? E é isso que a gente vai acompanhar aqui. Eu assisti o debate inteiro na íntegra e eu fiz um compilado aqui dos melhores momentos do Pablo Marçal. Aliás, todos os momentos dele. E eu acho que só por isso esse vídeo já merece o seu like. Deixa o seu like, já se inscreve no canal que os próximos debates com certeza eu vou trazer um novo compilado e eu confesso pra vocês que foi demais. Tem muita coisa boa pra vocês assistirem junto comigo aqui. Então, pra resumir, você vai assistir todas as falas de Pablo Marçal e todas as falas dos outros candidatos que teve algum envolvimento ali na pergunta, no diálogo com ele. Então, me agradeça por isso, porque todos os outros comentários não estão nesse vídeo. Esse vídeo tá bem editadinho aqui, beleza? Vamos comigo. São Paulo é o principal destino turístico do Brasil. Somos uma cidade com 12 milhões de habitantes, recebemos todos os anos 15 milhões de pessoas, mais do que a nossa população. Cidades com essas características no mundo, em geral, exploram um ativo extraordinário que é o centro. E o centro da cidade de São Paulo hoje é o retrato do abandono, com Cracolândia, a gente tem pessoas em situação de rua, prédios largados. Se o senhor ou a senhora for eleito ou eleita prefeito ou prefeita de São Paulo, o que fará de objetivo para que o centro de São Paulo volte a ser o orgulho dessa cidade? Eu vou tentando explicar aqui rapidamente para vocês o debate. Aqui ele está fazendo uma pergunta para todos, beleza? E eu selecionei somente a resposta do Pablo Marçal. Vamos lá. O próximo a responder é o candidato Pablo Marçal. Boa noite, São Paulo. Boa noite a todos que estão aqui nesse debate. A cidade de São Paulo recebe 15 milhões, segundo essa informação, porque aqui tem mais de 100 mil eventos por ano, mas não tem investimentos no turismo igual a gente acabou de ouvir. 100 mil eventos Ele disse acabou de ouvir porque o Ricardo Nunes tinha acabado de falar, tá bom? faz com que pessoas do Brasil inteiro compareçam aqui e ao ouvirem esses eventos, essas pessoas elas acabam passeando pela cidade. Só que elas tomam um choque de realidade muito grande, que é se deparar no centro, tá completo de invasões do aquele outro candidato, tá mais à esquerda ali, à extrema esquerda desse palco. Ele tá falando do Boulos. Ali tem prédios tombados que custam 7 vezes mais para fazer a reforma e a gente não vê o da minha direita aqui fazendo essas reformas e nem buscando parcerias público-privadas da direita dele é o fazer Ricardo essas Nunes. reformas. Nós vemos que não tem investimento nesse turismo. A cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, tem mais de área de Hollywood que França. A cidade mais visitada do mundo é Paris. E lá tem um elevador na Torre Eiffel que sozinha, consegue colocar mais turistas internacionais do que o Brasil inteiro. Para você ter uma noção, o lugar mais visitado do mundo é Paris. Só que aqui, para você ter uma noção, não tem esse tipo de investimento. Se tem, é muito raso, muito razoável. E eu posso te falar que aqui tem 100 parques municipais muito mal cuidados e a gente vai investir nisso. Vai investir em diárias, né? Tem que investir em brand para as pessoas descobrirem esse lugar. E os brasileiros não sabem o que tem aqui em São Paulo, tá? Elas conhecem pela Cracolândia e pela violência. Candidato. A gente vai agora para a primeira rodada do chamado confronto direto entre os candidatos. Então ali todos os candidatos deram ali suas primeiras palavras, beleza? E agora a gente já tá indo para a segunda parte já. E vamos lá. Quem começa escolhendo quem vai responder é o candidato Pablo Marçal. Por favor, indica quem vai responder e faça a pergunta. Deixar seu nível de ansiedade ficar maior, Guilherme Boulos. Vou perguntar para o prefeito. Quero que você que está em casa... Ele falou isso aqui porque ele fez a promessa lá, né? De revelar no final do debate alguma coisa sobre o Boulos. E aí a gente já imagina aqui do possível cheirador de pozinho mágico. Sinta agora que tem 192 mil pessoas precisando de cirurgia e alguém que está à minha direita ou na falsa direita da cidade de São Paulo
Não se preocupa com isso, porque tem bilhões no caixa e você vai continuar esperando. Eu sei que você que não está esperando deve estar pensando assim, não é comigo, mas vai ser vocês, né? Porque tem milhões de metros de calçada para ser construída e nas UPAs, pelo menos 30% dos acidentes acontecem por não ter calçado. Aumento de 23% na situação de rua das pessoas desde dezembro do ano passado até agora. Tem mais de 80 mil pessoas em situação de rua em São Paulo. Prefeito, essas pessoas estão sentindo algo agora, ou ficaram nessa fila, ou estão na fila, ou vão ficar por incompetência sua. Qual que é a sensação de ser um vereador que foi jogado na cadeira de prefeito e sentir incompetente o suficiente para não resolver problemas básicos dessas pessoas? Responde uma das perguntas, se você der conta. Você viu como é que começou o nível do debate, né, mano? Eu não teria culhão pra encarar, na moral, uma parada dessa. Você tem que ter muito sangue de barata. Eu vou falar pra vocês. Eu vou deixar o link aqui do debate na íntegra. O Ricardo Nunes foi massacrado por todos. Todos, obviamente, né? Todos estão querendo tomar a cadeira dele. Ele foi massacrado, mano. Tá nervoso, Pablo? Olha, eu tenho muito orgulho. Eu vou contar aqui para o Pablo Marçal o que nós fizemos na cidade de São Paulo. Com educação, do jeito que você na sua casa quer escutar, do candidato. Vou ficar interrompendo muito não, gente, mas é fundamental vocês ouvirem a resposta dele, porque depois tem uma réplica, uma tréplica, se eu não me engano, do Pablo Marçal. Toda vez que vocês verem aqui no meu vídeo um candidato que não seja o Pablo Marçal falando, é porque tem alguma ligação com o Pablo Marçal, onde que o Pablo Marçal vai interagir, beleza? Vamos lá. E queira governar a maior cidade da América Latina, quinta maior metrópole do mundo. Uma cidade de 12 milhões de habitantes. Em 2016, o orçamento da saúde era de 10 bilhões de reais. Nós passamos para 20 bilhões de reais. Nós dobramos o orçamento da saúde. Só para você ter uma ideia, Paulo, até 2016, na gestão da Haddad, eram 3 UPAs em São Paulo. Hoje são 30, portanto foram 27, de 17 para cá. Dessas eu inaugurei 18 e vou entregar mais 5 esse ano e já estou construindo mais 8 para entregar no que vem. Tem uma notícia boa para você. Depois vocês podem consultar lá naquele momento que é fake ou não. Porque eu vou falar a verdade. Só vou falar a verdade aqui. No ano passado, a Prefeitura de São Paulo realizou o maior número da história da cidade de consultas e de exames. Marçal, sua réplica. Você só não respondeu por que aumentou 23% das pessoas em situação de rua. Tem dado um show nas últimas 24 horas para tomar menos pancada aqui, mas não respondeu também, nem sabe o número, porque a gestão é uma bagunça. Tem 447 mil pessoas na fila, precisando de exame. Das que conseguem exame, 40% não volta para fazer o exame. Bagunça. Você se sente um pirulito na boca de banguelo, indo numa UPA e depois você vai em outra e não tem um prontuário digitalizado. Por que uma cidade tão rica, mais poderosa do hemisfério sul, não trata a pessoa que precisa do exame com respeito? Eu falo que o Pablo Marçal é caricato, eu fiquei pensando aqui, pirulito na boca de banguela. Aí você pega um contexto, é o quê? É de um lado pro outro, né? Pirulito na boca de banguela fica de um lado pro outro. Você está falando que está fazendo no Gerúndio, você está copiando o governo que você apoia, que chama o PT, onde você tem um ministério garantido lá. E eu também quero falar aqui para todo mundo dessa cidade, por que a Marta Suplicy, que é vice daquele cara de extrema esquerda, era secretária desse cara aqui da falsa direita? Você que está aqui, a cidade de São Paulo, 63% das pessoas são conservadores. Por que a gente está aqui e o cara não responde a pergunta tão simples? Está fazendo no Gerúndio? Responda as perguntas claramente. Fiz 4 perguntas. O Pablo Marçal, você vai virar blá blá Marçal desse jeito, né? A gente está aqui, é um debate muito sério, nós estamos falando do futuro da cidade de São Paulo. As perguntas que você quiser eu vou responder todas, como por exemplo também quero contar para você de que nós zeramos, por exemplo, o número de próteses dentárias da cidade. Ano passado foram 85 mil próteses, ano retrasado 55 mil. É sempre assim, mano, ele vai ficar contornando e falando o que fez para poder tentar se manter no poder, né? Antigamente era de 16 mil próteses. Nós distribuímos, só para você ter uma ideia, 51 mil aparelhos auditivos, onde a pessoa vai lá no nosso serviço médico, faz a consulta, passa por exame, é feito um aparelho ideal para ele utilizar e ele utiliza. Nós temos a alegria de poder ter ampliado muito nosso atendimento médico. Você sabe, Pablo, dor é um negócio terrível. Imagina dor crônica. Não tinha nenhum consultório de dor crônica em São Paulo. Já inaugurei 6. Eu quero falar para vocês que estão em casa daquilo que a cidade de São Paulo precisa, o que você precisa. Imagine só nesse período que a gente está, mesmo tendo pego mais de um ano de pandemia, ter inaugurado 18 UPAs. E você falou das nossas UPAs, tem mais uma notícia que eu quero te passar. E para você que está em casa, quando você ia numa UPA, precisasse de um exame, tinha que mandar o material para um laboratório para voltar. As UPAs que eu estou inaugurando, elas têm laboratório dentro da UPA. Olha que avanço que a gente está tendo. E você quer ver outra questão importante também, não é só de equipamento, é a questão da saúde financeira da cidade. Nós ajustamos a saúde financeira. E quando eu construo uma UPA, custa
10 milhões. O custeio é de 5 milhões por mês. E a cidade está com a saúde financeira em dia. Isso tem dado resultados muito positivos. E eu fico todos os dias com a minha equipe, porque eu tenho um orgulho enorme. Uma equipe comprometida, uma equipe que ama a cidade para trabalhar para você. Tem um fato que tem acontecido muito no mundo todo. Por exemplo, os óbitos com infarto. Aqui na cidade de São Paulo, sabe o que está acontecendo, gente? Está acontecendo o seguinte: quando você entrava no equipamento de urgência e emergência com infarto, 30% das pessoas em óbito. Um procedimento que a gente adotou, um protocolo que adotamos, com aplicação do trombolítico, caiu para 4%. É isso que te interessa. Não é briga, não é agressão, não é ataque, não é falar com um outro candidato de forma desrespeitosa. É respeito, é mostrar aquilo que nós estamos fazendo, é o resultado, é melhorar a qualidade de vida das pessoas todos os dias. Esse é o nosso objetivo. Trabalhar 7 dias por semana, acordar cedo, dormir tarde e poder entregar para você uma cidade cada dia melhor. Eu sei e você sabe. Tem muita coisa, Pablo, ainda para fazer. Eu sei. Mas a gente entregou bastante e provamos que somos capazes de continuar entregando. E por isso, você pode ter certeza que os próximos 4 anos serão os melhores 4 anos da cidade de São Paulo com a continuidade do nosso governo. A próxima pergunta é dele, o candidato Ricardo Nunes. Por favor, indique para quem vai ser feita a pergunta. Eu vou perguntar para o candidato Pablo Marçal. Mano, se prepare para o que vocês vão ver agora. Porque o Ricardo Nunes, ele manteve uma postura humilde, uma postura, como é que eu posso dizer, requintada. E aí ele fez uma perguntinha assim, na maior inocência pro Pablo Marçal. Se liga na resposta do Pablo Marçal, mano. Pablo Marçal, Essa cidade é a cidade do desenvolvimento Um sorrisinho econômico, na cara do da Marçal. oportunidade de emprego e renda. Muitas pessoas vieram para cá atrás do seu sonho. E é uma cidade que se tornou essa potência por conta de tantas pessoas que para cá vieram do Brasil inteiro e do mundo todo. A gente sabe da importância que é você ter uma estrutura de receber esses investimentos, esses empreendedores. Alguém que depreda, por exemplo, a Fiesp, falando do ou que Boulos. participa de um grupo que invadiu a Bolsa de Valores do Centro de São Paulo agora em 2021, ou que invadiu o Ministério da Fazenda, ou seja, não gera uma instabilidade. Essa é a primeira pergunta que eu queria falar para ti. E qual seria a sua proposta para que a gente pudesse ainda mais? A gente já está batendo recorde de geração de emprego e renda. Para poder melhorar ainda mais, porque São Paulo sempre quer estar na liderança, na frente. para a gente poder aumentar ainda mais as oportunidades de emprego e de renda na cidade de São Paulo. Ele tentou fazer um puxadinho pro Pablo Marçal ajudar e ele meteu o pau no Boulos. Se liga. Olha isso, agora. Obrigado pela pergunta. Minha proposta número 1 é tirar você da prefeitura. Ai, mano, o Pablo Marçal é doido demais, mano. A número 2 é fazer o Boulos, se ele tiver sonho de ser prefeito, mudar de cidade, que aqui nessa cidade, enquanto eu estiver na política, ele nunca vai sentar essa bunda dele nessa cadeira de prefeito. A proposta número 3 é fazer com que essa cidade tenha um negócio chamado empresarização. Eu sou filho de faxineira, meu pai é funcionário público aposentado, eu vim da escola pública. Nós aprendemos desde pequeno na escola pública a odiar empreendedorismo, a odiar rico, a odiar Estados Unidos. E aí a gente tem um problema. Nosso povo não prospera. Nós temos 2,2 milhões de empresas na cidade de São Paulo. E aí sabe o que eu quero? Eu quero ensinar desde pequeno para todo mundo, para todas as crianças na favela. Quero ensinar para todo mundo o que é esse modelo de empresarização. A partir de 2025, Marçal na prefeitura, todas as 2,2 milhões de empresas terão um braço de ensino, nenhum ônus para o empreendedor, mas ele vai fazer com que o ensino chegue nos seus trabalhadores, os parentes e as pessoas que moram próximas dessas empresas. Para quê? Vamos ensinar as profissões do futuro, porque nosso país vai virar um país escravo tecnologicamente. Não vejo nenhum desses candidatos falando disso. Nós vamos ensinar as profissões do futuro, tecnologia, inteligência emocional. A gente tem mais homicídio do que países em guerra. Nós iremos ensinar o passo a passo, mesmo que você não queira empreender. Eu descobri uma coisa nas favelas, inclusive aqui, tem gente que é fama de ser dono da favela aqui. Qualquer um desses candidatos aqui está desafiado. Nessa campanha, pré-campanha, eu fui mais favelas, até quem nasceu na favela aqui em São Paulo. Eu continuo nesse desafio falando uma coisa para vocês. Todo mundo quer prosperar. Eu sou o candidato mais próspero aqui. Você veio falar de como fazer isso, eu paguei mais impostos do que tudo que vocês já geraram de riqueza na vida juntos. Eu sou alguém que tem uma família mais forte, mais pujante que todos vocês juntos. Eu sou alguém que tem uma juventude... Cara, enfim, eu vou deixar ele comentar aqui, mas eu vou comentar um pouquinho. Dele ser mais próspero, ele tá num contexto de que ele é um cara administrador, certo? Ele citar ali que ele pagou mais imposto do que todo mundo, agora a forma que ele fala é extremamente arrogante, né? O Pablo Marçal é arrogante. Algumas coisas são intencionais, mas algumas coisas, na minha opinião, são desnecessárias. Mas o recado que ele quis dar é que ele sabe administrar. Ele gerou mais riqueza para o Estado do que todos eles. Para ele próprio e para o Estado, porque pagou imposto, né? Muito imposto, milhões de impostos. E o outro ponto que ele falou foi sobre família. Eu concordo sim que um líder tem que ter uma família estruturada, sim.
mas é muito complicado você, de fato, julgar realmente o que que a pessoa é como família, né? Sei lá, cara, acho meio estranho isso aí. Que eu, de fato, posso colocar toda a minha disposição, eu já resetei esse jogo da vida, construí o que eu quis, saí da periferia, e eu quero que essa cidade, até você que está aí na periferia, mais pobre, aí em Travinhas, no alto do Paraisópolis, onde não chegou nenhum melhoramento público até hoje, com esses 111 bilhões, eu quero que você saiba que você, seu filho, vai prosperar. Eu consegui prosperar, eu dei uma vida digna para minha mãe. Eu sou o candidato a estar representando as mulheres aqui, porque eu sou casado com uma única mulher, eu namorei com uma única pessoa, eu tenho 4 filhos, eu abençoei a vida da minha mãe, eu aposentei minha mãe, a minha mãe era faxineira, eu ajudei a cuidar da minha irmã, da minha sobrinha, inclusive tem uma mulher lá fora, guerreira, que foi barrada de participar desse debate aqui, Marina, não desista, você não é a única candidata aqui, tá? Acho que foi uma fake news que você falou, vocês gostam de ficar usando esse termo? A Marina lá do Novo está lá fora, ela deveria estar aqui dentro, mas por alguma coisa que fizeram aí, ela está do lado de fora, eu sei o que você está passando, que eu fui candidato à presidência da República e não consegui participar desse debate, foi injustiçado igual você está sendo injustiçado agora. Então, todas as mulheres, prestem atenção no que está sendo feito aqui nesse debate. Aqui só tem candidato de esquerda e de centro-esquerda. Nós não precisamos de pessoas que ficam com conchavos políticos. A prefeitura do Nunes fechou, ele é o candidato mais caro de todos. O candidato que não dá conta de fazer nada, porque do PSOL só tem um prefeito do PSOL no país, com reprovação de 70%. Isso é a escória da política brasileira, Guilherme Boulos. Vai chegar a hora dele que eu vou perguntar algo que você precisa saber. Então, eu quero deixar bem claro para vocês. Nós precisamos mudar a mentalidade do nosso povo. Todos querem prosperar. E é o único candidato que tem a chance aqui de colocar isso na sua cabeça e tirar vocês dessa miséria. 4 milhões de pessoas em situação de miserabilidade dessa cidade. Candidato Nunes, sua réplica. Muito bem. Falou. De proposta mesmo a gente não viu nada, né? Mas eu queria te falar o que a gente está realizando na cidade. Falou Se de você pegar, por proposta. exemplo, e ver lá o programa Meu Trampo, são 10 mil jovens fazendo cursos profissionalizantes e aprendendo como empreender, como abrir o seu negócio. Tanto é que as MEIs em 2017 eram 440 mil MEIs em São Paulo. Agora nós estamos batendo 1 milhão e 200 mil MEIs, microempreendedor individual. Por quê? O ambiente saudável que a gente gerou na nossa cidade. Pega a Fundação Paulistana. Hoje são 23 mil jovens fazendo cursos e ainda recebe R$700 por mês para ajudar eles a se manter fazendo curso. Tem muita gente que quer fazer o curso e não tem condições. Então entra a prefeitura nesse auxílio, ofertando a essas pessoas uma oportunidade, porque eu também vim lá da periferia. Eu sei o quanto que é necessário e tem a oportunidade. E é isso que a gente está fazendo na cidade de São Paulo. Oportunidade para vocês. Você está com problema cognitivo, porque eu falei que vai ter braço de ensino em todas as empresas. Acho que você não ouviu. É o que eu falei que falei, nós vamos falou investir de na proposta. escola básica. Inteligência emocional. Nós vamos investir em empresarização. Deixei claro, nós vamos criar uma secretaria que vai abrir empresas nessa cidade. Porque empresa gera emprego e gera renda. Não é governo que gera isso. É verdade. Seguindo o sorteio prévio, a última pergunta nesse bloco cabe à candidata Tabata Amaral. Para quem é a sua pergunta, candidata? Agora esquenta, hein? Para o Marçal. Por favor. Eu queria ter perguntado ao prefeito, primeiro porque eu queria muito morar nessa São Paulo que ele descreve. Mas eu vou para um lado e para um outro e não é isso que eu vejo. Mas vou então fazer a pergunta para o candidato Marçal. A gente sabe que esse é o momento que a população estava ansiando para conhecer quem é quem, que história que tem, fez o quê, deixou de fazer o quê, que propostas carregam. Então eu trago, candidato, uma pergunta simples, mas muito importante. Qual é a sua opinião? Você é contra ou a favor da Operação Água Branca? Você pode esclarecer o que é a Operação Água Branca? Deve ser algum bandido de esquerda que deve estar envolvido nisso aí. Até a plateia riu, mano. Bem, para ser... Posso não virou aqui. A sua Boa. réplica. Para ser prefeito de São Paulo, tem que estudar. Acho que até o Nunes, que não fez nada pela Operação Água pode Branca, lhe explicar, mas é uma operação urbana na região oeste e norte. Vou mudar o tema para a segurança. O candidato que está ao meu lado foi condenado por formação de quadrilha no esquema de fraudes bancárias. Eu queria saber o que ele fará para proteger os idosos que vivem caindo em golpes de WhatsApp como esse. Ele também é investigado pela Polícia Federal por falsidade ideológica, apropriação indébita e lavagem de dinheiro. E nós soubemos nessa semana que o maior aliado que ele tem, que é o presidente do partido dele, confessou, falou num áudio que é ligado ao PCC. Então minha pergunta é muito simples. Você pretende usar... É complicado, né, mano? Quando você entra pra política, você tem que se filiar a um partido. E aí, meu amigo, seus companheiros de partido... Porque você não consegue lançar uma candidatura sem um partido independente, você não consegue.
Então, aí você vai ter problema de ter ligação, né? Com essas pessoas. E aí é complicado. A sua experiência no mundo do crime para cuidar de São Paulo, para fazer política Sua pública em experiência no segurança. mundo do crime. A primeira coisa é que você está me confundindo com a sua heroína chamada Dilma Rousseff, que entrou na casa, inclusive, do avô do dono dessa televisão e roubou 3,5 milhões. Ele era prefeito e governador também. Sobre essa condenação aí, não há condenação. Se tiver, eu deixo aqui essa disputa agora imediatamente, tá bom? Isso que você falou sobre mim, você tem um herói chamado Luiz Inácio Lula da Silva, que foi condenado com 9 juízes em 3 instâncias, 580 dias de cadeia, e você vive babando ovo para ele. Segunda coisa, aqui nessa cidade você fez um tal de pé de meia, seu herói, bandido, foi lá e travou os 500 milhões de reais dessa bobeira que você está inventando aí. É o seguinte, você está misturando coisa de idoso, porque você é incapaz de estudar além da headline. Para você saber, meu pai me ensinou a nunca tocar em nada de ninguém. Eu te desafio agora, se você é a sabichona, fala o nome aí do que eu peguei, do que eu toquei, que eu devolvo. Agora eu quero saber que dia que vocês vão devolver a moral desse país com o Luiz Inácio Lula da Silva, com a Dilma. Você que é para-choque de comunista, você está aqui, você não vai direcionar nenhuma pergunta pro Boulos. Você que está aqui, um candidato... E é verdade, mano. A Tabata e o Boulos não interagiram. Não interagiram. Porque, com certeza, o Boulos ali é o principal... os 3 principais concorrentes, na minha opinião, é o Pablo, o Ricardo Nunes e o Boulos. Inclusive, até mesmo mais o Ricardo Nunes e o Boulos do que o Pablo Marçal. E a Tabata sabe, mano, que ela não tem chance. Então, com certeza, ela vai lançar apoio, se tiver um segundo turno, que eu acredito que tenha, pro Boulos. Então, eles não interagiram ali. Candidato fantoche. Você sabe, né, que você é uma pessoa impressionante, veio da periferia, mas não conhece o ensino médio, foi estudar fora, ele está completamente fora da realidade dessa cidade. Ô, Tabata, deixa eu te falar uma coisa. Você precisa estudar além da headline, você parece até uma jornalistazinha, militante. Manda a sua próxima pergunta. Nossa Senhora. Finalizamos assim o primeiro bloco do debate. Então continua, mas você parou de falar, eu retomei. Não, mas ela não tem mais a palavra. Então o senhor termine. Então vamos lá. É o seguinte, esses politiqueiros aqui, todos eles, estão aqui para fazer graça. Essa adolescente que está aqui, que vive falando, que representa as mulheres, essa adolescente precisa amadurecer um pouco. Silêncio. Tem como parar o tempo, já que estou incomodando aí? O senhor siga o seu tempo, por favor. Então, voltando o tempo. A adolescente que vos fala aqui, vai atrapalhar de novo, torcida Kids. Pausa o tempo, por favor. Candidato, o seu tempo está correndo, não vai ser pausado, por favor. É o seguinte, é muito simples, é para-choque de comunista. Eu estou descobrindo se o Datena quer ser candidato mesmo. O Nunes, ele não tem perfil para essa cidade. Mano, aproveitar que ele mencionou o Datena, mano, o Datena não tem preparo nenhum. Se você for no link da descrição aqui e ver a live toda, o Datena tá ali não sei pra quê. Não sei pra quê. Ele não tem proposta, ele fica gaguejando no debate. É ridículo, é lastimável. Tem que ser um maluco para vir defender esse povo aqui. Eu construí riqueza de forma honesta e desafio todo mundo a vir atrás. A Polícia Federal realmente está me investigando, sabe por quê? A Polícia Federal está me investigando porque eu usei meu próprio dinheiro para bancar minha campanha e eles estão usando o dinheiro da saúde, eles estão usando o dinheiro do tempo de televisão, do fundo eleitoral de 5 bilhões de reais. Ô, mano, tem lógica um negócio desse? Olha só, existe o fundão eleitoral e existe várias outras verbas para você poder fazer campanha. Eu acho isso a maior patifaria que existe. Eu não deveria, você como cidadão comum, deveria custear através de imposto campanha de ninguém. Aí, a pessoa que tem mais condições financeiras, ela não pode usar o próprio dinheiro dela para fazer a campanha dela. Aí as pessoas que utilizam do dinheiro público pedem à Polícia Federal para fazer o quê? Para poder investigar essa doação que o cara fez para a própria campanha dele. Tem base num negócio desse? Faz sentido isso para vocês? Tem base um negócio desse, mano. Ah, vai ficar desproporcional quem é mais rico competir com quem é mais pobre. Amigo, paciência. Se você não construir... Hoje a gente está na era da informação, internet. Se você não construir um bom trabalho e divulgar esse seu trabalho na internet,
Paciência, você vai ter que competir de frente com alguém que tem grana pra bancar, mas, pelo visto, isso não pode fazer também, né? Usar o próprio dinheiro pra fazer sua campanha. É um absurdo isso. Reais, todos eles estão fazendo isso. Eles estão bem estudadinhos aqui porque eles gastam muito dinheiro em campanha. Não precisa de ficar com um caderninho aqui para falar a verdade para vocês. Pode bater o tanto que for, eu sou o próximo prefeito da cidade de São Paulo, vou conquistar seu coração. Você que está aqui nessa cidade, se quiser a cidade merda que está hoje, continua com o Ricardo que tem perfil para prefeito. Se você quiser uma merda de Venezuela, olha a cara daquilo ali, ó. Dá uma olhada naquela cara daquele comedor de açúcar ali. Continua acreditando nisso. Esse é apoiador de Hamas, de grupo terrorista. Um cara desse aí, ó, ninguém tá falando da sua índole, não. Você não come açúcar, caramba. O cara não cuida da saúde dele, vai cuidar da sua. Esse conjunto teatral aqui quer chamar sua atenção, sabe pra quê? Pra continuar do mesmo jeito. As pessoas, elas estão aqui com seriedade, é quase impossível a pessoa do meu perfil ser candidata aqui nesse país. Todos aqui estão fazendo tudo para eu sair desse negócio. Eu decidi, eu já investi meu tempo nisso, e que se lasque, pode vir para cima mesmo, pode bater, que o pau vai quebrar. Tô cansado desses bandidos políticos, desses fantoches aqui, que tudo depende de dinheiro público, por isso que eles ficam zoando aqui desesperado. É o seguinte, meu nome é Marçal, você que está assistindo, coloca o M, faz o M, que nós vamos mudar essa cidade. Vamos parar de comer dinheiro público e vamos atender as pessoas como elas precisam. Tirar vocês desses campos de concentração que todo mundo fica romantizando como favela. Ô, mano, é igual eu tô falando pra vocês. É caricato, mas é marketing puro, mano. Ele pegou o Faz o L do Lula, que é assim, e agora criou o tal do Faz o M. Olha o M, olha o M dele. E foi isso a live inteira, mano. Nos comentários só tava isso. Faz o M, depois ele vai aparecer com um bonezinho com o M de todo tamanho no debate, vocês vão ver, mano. O candidato Boulos fez um pedido de direito de resposta e foi concedido. O senhor tem 45 segundos, por favor. Obrigado, Eneg. A gente vê o baixo nível de um candidato. Eu queria dizer uma única coisa. Ele negou aqui, disse que sai da disputa se alguém apresentar a sentença de condenação dele, que a Tabata trouxe, que é verdadeira, não é? Por formação de quadrilha em fraude bancária. Está subindo agora na minha rede social a cópia da sentença de condenação do Marçal por 4 anos de silêncio à plateia, por favor. 4 anos de cadeia lá em Goiás. Espero que ele cumpra a palavra e saia da disputa. Ele disse que o Datena queria sair, acho que vai ser o primeiro a sair, vai ser ele, a não ser que não cumpra a palavra e mostre o charlatão que é. Boa noite, Oneg, boa noite a todos. Olha, a pergunta é para a candidata Tabata Amaral e quem comenta, por gentileza, é o candidato Pablo Marçal. Candidata, com 53 anos, o elevado João Goulart, nessa avenida suspensa que nós temos aqui em São Paulo, é palco de muitas discussões. Vocês trouxeram várias discussões no primeiro bloco sobre a região central da cidade, mas não comentaram sobre o conhecido Minhocão, né? E pelo plano diretor do município, que já foi aprovado há 10 anos, o elevado precisa ser desativado pelo menos daqui a 5 anos. Esse elevado tem cerca de 3,5 km, faz uma ligação importante entre as regiões oeste e leste da capital paulista. Mas há uma discussão sobre isso, não só de quem passa por lá, como quem vive por lá também. O que o plano de governo da senhora prevê sobre o chamado elevado? Márcio, muito obrigada pela pergunta. O que eu farei como prefeita é fazer valer uma lei que já foi aprovada pela Câmara de Vereadores, que diz que haverá um plebiscito para que se decida se o Minhocão seguirá de pé ou será derrubado. E eu me comprometo que nesse plebiscito, quem mora no entorno terá mais voz, será ouvido com mais frequência. E acho que é importante também deixar claro que já está... Plebiscito, pra quem não entende, galera, basicamente, em vez do Estado decidir alguma coisa, reúne a população pra tomar essa decisão. Não sei como é que é o processo burocrático e a logística disso, mas basicamente é isso. No meu plano de governo, que independente de qual seja a decisão da população, se é manter ou derrubar o Minhocão, a gente já vai se preparar, trabalhar com a CET, trabalhar com os órgãos responsáveis, pra gente pensar qual é a solução do trânsito, qual é o investimento que a gente vai ter que fazer. Eu aproveito para trazer uma reflexão do quanto que a nossa cidade carece de espaços verdes, carece de parques pra gente poder caminhar, fazer uma corrida. Eu já tive a alegria de correr no Minhocão, mas eu sei que quando eu tô na minha Vila Missionária, vou ali pro Mar Paulista, pertinho da represa Billings, e tento correr com minha família, com os amigos da igreja, a gente tem que pular lixão, a gente tem que sair de uma rua porque tem um usuário de droga muitas vezes, tem uma boca, tem ratazana. Até escorpião já teve. Então trago também uma provocação de por que é que a região central tem lugares tão lindos como o Parque Ibirapuera e a gente nunca viu o Parque dos Búfalos sair do papel. Por que é que a gente não tem o entorno da represa, essa cidade que tem tanto manancial, tanta água, tanto... Mano, eu tô rindo aqui, porque eu não sei você, a única coisa que eu tô pensando que ela falou aqui. Eu já tive a alegria de correr no Minhocão. Ai, te botava.
córrego em que a gente possa levar as crianças, muito entretenimento fazer uma pra uma atividade pessoa. física, confraternizar. Hoje, eu tenho uma reflexão que é muito forte pra mim. Minha mãe, quando era pequena, enfiou a gente na igreja, porque a periferia não tem espaço pra gente poder andar de bicicleta. Eu aprendi na igreja, pra gente poder conviver. Então, o convite que eu faço é, vamos abrir as quadras das escolas, vamos levar parque pra periferia, vamos conviver em segurança. Candidato Marçal. Você imagina a incompetência de hoje discutir, destruir uma obra que custou centenas de milhões. A Tabata fala bem Faz em sentido. ouvir, né? Porque isso aí já está determinado que as pessoas serão ouvidas, elas deveriam ser ouvidas antes de gastar o dinheiro público. Nós vamos fazer uma gestão participativa, um orçamento participativo para que as regiões decidam. É muito ruim quando um político, ele quer fazer algo da cabeça dele. E aí que está a grande verdade. A gente tem mais de 30 mil cidades no mundo inteiro, a gente pode ouvir tantas práticas boas para a gente trazer para a cidade de São Paulo. Por exemplo, para resolver o problema de trânsito, para fluir melhor. Por que alguém vai falar, isso aí é do governo do estado, né? O Rodoanel Norte, 44 quilômetros, já gastaram 5 bilhões, não termina. Por que não cria uma via expressa igual na Europa? Por que não vira com sinal fechado, igual nos Estados Unidos, como o PARE? Por que a gente não descentraliza o empreendedorismo para as favelas com liberação fundiária? Essas são coisas que nós vamos fazer em 2025. Para a gente desafogar o trânsito, para as pessoas pararem de se mover com 3,5 milhões de pessoas da Zona Leste para o centro de São Paulo. Tempo. Acho que vale a gente lembrar os candidatos e também quem está nos acompanhando que a prefeitura é responsável pelo básico. Na saúde é prevenção, é atenção primária. Na educação é alfabetização, é educação infantil. E a gente está carecendo justamente desse básico bem feito. São Paulo não está precisando de carro voador, de candidato que diz que dá murro em tubarão, que não sei o quê. É o 0071 goiano que está aqui em São Paulo tentando dar solução que não existe, que não resolve. O que São Paulo precisa é de gente séria, honesta, competente, que sabe juntar time, que esquece essa palhaçada de esquerda e direita quando passa a eleição e senta para conversar com os melhores, que sabe cuidar do dinheiro, que sabe o que é que faz falta. Gente que de fato conhece São Paulo, conhece a periferia. Eu rodei essa cidade inteira com meu pai quando era cobrador de ônibus, tenho a alegria de seguir rodando e trabalhando como deputada federal e, se Deus quiser, farei isso como prefeita também. Bom, agora quem pergunta é a jornalista Patrícia Rocha, da Band News TV. Patrícia, por favor. Para quem é a pergunta e quem comenta? Olá, boa noite a todos. A minha pergunta é para o candidato Pablo Marçal, com comentário do prefeito e candidato Ricardo Nunes. Candidato Pablo Marçal, queria falar um pouco mais sobre trânsito e mobilidade urbana. Hoje, pelo menos 40% da população leva 1 hora ou mais para se deslocar de casa ao trabalho. Qual é o seu plano para melhorar o trânsito de São Paulo e a mobilidade também? O senhor já deu entrevistas falando sobre um projeto de teleféricos unindo algumas comunidades, também de estacionamentos, bolsões em rodovias. Como que isso funcionaria na prática? Seu plano para melhorar o trânsito e também a mobilidade? Obrigado pela pergunta. Em Balneário Camboriú funciona, em La Paz funciona. Só em La Paz tem 35 quilômetros e 11 linhas e as pessoas amam isso porque é um transporte mais seguro do mundo, é um elevador na horizontal, ele é 5 vezes mais barato do que o metrô, ele é ecológico, é limpo e não para, não tem nenhuma parada, as pessoas, é um transporte contínuo. Só que isso é para a comunidade, a gente quer abençoar a comunidade fazendo com que elas... É difícil porque a esquerdista não quer livrar vocês dessa miséria porque vocês são sempre os bolsões de votos deles. Eu quero criar centros olímpicos nas favelas, quero criar pontos gastronômicos, eu quero fazer um cinturão com esses teleféricos para você ser abençoado e você começar a prosperar, porque não tem melhoramento público onde você está. Sobre mobilidade, como eu já disse aqui, a cidade de São Paulo ela tem uma pujança econômica e financeira muito grande e tem 10 rodovias que entram nessa cidade. Tem muitas pessoas que vêm do interior de São Paulo, nossa cidade tem 12 milhões, a metrópole tem 20 e o conglomerado dessas metrópoles tem 30 milhões de pessoas. O que nós vamos fazer? Nós vamos colocar 10 bolsões às entradas dessas rodovias com esse sistema de teleférico para levar na próxima estação. Como eu já disse, nós vamos liberar a via expressa nas marginais para ser controlado por câmeras, como é na Europa, para aumentar a velocidade e aumentar mais uma via. Nós vamos também fazer uma liberação como funciona nos Estados Unidos. Você consegue virar à direita quando o sinal está vermelho. Você trata o sinal como se fosse um pare. Funciona nos Estados Unidos, por que a gente não pode fazer? Porque não gasta dinheiro com infraestrutura para fazer certas coisas. E o principal, descentralização do empreendedorismo. Não tem como a gente deixar as favelas, são mais de 1000 aqui nessa cidade, a gente não liberar a escritura, porque se a gente não libera, não tem como colocar empresas nesses lugares de forma regulamentada. O que nós vamos fazer? A prefeitura vai incentivar essas empresas para gerar emprego. Aí onde você mora, você parar de ficar 2 horas no trânsito para ir, 2 horas para voltar. Candidato Nunes. Muito bem.
com todo respeito, mas não dá nem para comentar a proposta do Pablo do Teleférico. Eu fico imaginando, vai sair de Perusa, vai estar em Paulista, vai passar por Pemba. É impossível, até pela questão do relevo da nossa cidade. Mas vamos falar de propostas concretas e reais e importantes. A cidade cresceu muito, foi uma cidade que não teve oportunidade de ser planejada. São 7 milhões de carros que circulam por dia em São Paulo, 1 milhão e 300 mil motos. O que a gente está fazendo? Incentivando o transporte coletivo. Eu estou com a tarifa do ônibus congelada há 4 anos. É 4,40 já há 4 anos. Nós estamos fazendo muitas obras para poder melhorar, inclusive, a questão do ônibus. Nós vamos fazer agora o BRT Rádio Leste. Já está licitado, contratado e assinado. BRT Aricanduva. Estou fazendo a reforma dos corredores. Por exemplo, ali, se você pegar Itaquera Líder, já entreguei. O corredor de reforma no Imirim, Amador Bueno, Interlagos e Itapecerica da Serra. Melhorar a questão da locomoção dos ônibus da cidade. Para poder incentivar o transporte coletivo, é uma forma de melhorar o trânsito em São Paulo. Candidato Marçal, por favor. O prefeito que vai encerrar o mandato dele agora, e ano que vem eu vou assumir, eu garanto para vocês que nada é impossível. Tem gente aqui que precisa de cuidar de orfanato, que não tem pujança e fica falando só de arroz e feijão para a cidade mais poderosa do hemisfério sul, não é da América Latina. O outro vai ficar institucionalizando a rachadinha, que é o orçamento ano que vem é 120 bilhões. Se perguntar para qualquer um desses aqui, ninguém sabe o que é bilhão. Eles não têm nem ideia, isso é um número fantasioso da cabeça deles. E imagina esse tipo de candidato quando fala. Eu vi uma entrevista sua, ô prefeito, e você falando, imagina um prédio de 1 quilômetro numa cidade. Vai levar meia hora para subir. Leva 5 minutos, prefeito. É só você viajar um pouquinho que você vai aprender um pouco mais. Imagina você 100 anos atrás sendo prefeito de São Paulo, a gente ia ser uma currutela, cara. Imagina 300 anos atrás, uma pessoa com a sua capacidade de ficar falando é impossível, não vou nem comentar. Você que gosta tanto de respeito, por que você desvaloriza? Porque você não quer abençoar o povo da favela? Eleições 2024, voltamos com o primeiro debate entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo e vamos para mais uma rodada de confrontos diretos, seguindo as mesmas regras. Pergunta e réplica, com 1 minuto cada resposta, e tréplica, com um tempo total de 4 minutos, administrado pelo candidato. Pela ordem do sorteio, o primeiro a perguntar nesse bloco, escolhendo primeiro quem vai responder, é o candidato Pablo Marçal. A pergunta vai pro bonezinho. Pro Boulos. Pode começar? Guilherme Boulos. Mano, antes a cara eu quero do Boulos, mano. mandar um grande abraço para quem ensinou comércio aqui na nossa cidade de São Paulo. Foram os árabes, a disrupção que veio dos israelitas, e vocês, né, são os nossos irmãos, só que alguém ali apoia terrorismo do Hamas, vive romantizando o terrorismo, tirou foto com aquele ditador da Nicarágua, vive elogiando o ditador Maduro, que perdeu a eleição, inclusive o esquerdista, que é o Bori, que acabou de falar que o Maduro perdeu a eleição, mas ele gagueja lá na entrevista da Rede Globo, falando que não é o modelo dele de democracia. Quer dizer que cada ditador tem um modelo próprio? Eu te faço uma pergunta, como é que é esse negócio de idealizar grupo terrorista, aprovar a liberação de maconha, aborto, esse romantismo com tudo que destrói a sociedade, o que você pode falar para mãe que está sofrendo agora com alguém preso, o outro filho foi assassinado, tudo por conta dessa ideologia maluca sua? Olha, Marçal, é impressionante. A cara dele. Ô, mano, sabe qual é o problema desses políticos, mano? O problema é que todos eles são peixe ensaboado. Eles conseguem sair de qualquer pergunta capciosa, mano. Consegue, mano. Sua falta de qualidade política de vir num debate como esse sem saber absolutamente nada da cidade de São Paulo e nem sobre a minha trajetória e a minha vida. Mas, a propósito, eu queria te devolver uma pergunta. Você, no bloco anterior, negou que foi condenado como quadrilheiro de roubo a banco e a sua sentença de condenação já subiu nas minhas redes sociais. Vou te dar uma nova oportunidade. Por que você acha que a população de São Paulo deve eleger um ladrão de banco de Goiás como prefeito da cidade? Em primeiro lugar, cara, fala o nome do banco, que eu faço o Pix. Eu tenho empresas em 19 segmentos diferente de você. Eu gosto de ser trabalhador, trabalho em 19 segmentos diferentes. E tem uma surpresinha para você aqui até o final, porque eu te fiz uma pergunta sobre drogas. Te fiz uma pergunta e a sentença que você está falando, ela nem tinha um advogado de defesa, porque eu não tinha dinheiro para pagar, ela prescreveu. Quando eu disse que não... Ó, o Guilherme Boulos, ele realmente postou aqui, ó, o Instagram dele, ó. Não sei se vai dar pra vocês verem, não. Acho que a minha câmera não vai focar aqui, não. Mas tá lá, ó. E tem uma paradinha. Ó, a sentença foi publicada dia 12/4/2010. Isso já tem 14 anos, mano.
tendo transitado em julgado para acusação em 27/4/2010, conforme certidão tal. Aí tá lá assim, ó. Aí tem as pessoas envolvidas, né? Aí tá lá assim, Pablo Henrique Costa Marçal. Furto qualificado, 4 anos e 5 meses de reclusão e 58 dias de multa. Aí tá lá assim, na quadrilha tá falando que ele não tava ou tá um risquinho assim, e tá lá, regime semiaberto. Depois vocês dão uma olhadinha no Instagram do Guilherme Boulos, mano. Caraca, velho. Tem, porque não tem, porque ela foi prescrita. Diferente do seu herói, que é o Lula, que pegou 580 dias de cadeia e foi descondenado. E você está recebendo dinheiro público através do governo federal para disputar isso aqui. Você realmente conhece a cidade de São Paulo, você deve ter ido em todas as biqueiras, atrás daquilo que mais te agrada, para ir sumir desse estado emocional seu. Só que você não responde sobre o terrorismo que você ama, você não responde porque você também quer fazer uma ditadura aqui. Você quer trazer a rachadinha, né, que é corrupção que você fez lá com o Janones. Eu estava lá pessoalmente no Conselho de Ética e vi você aprovando, institucionalizando isso e quer tomar o dinheiro da senhora que está aí, ó. E apoia maconha, aborto. Mano, seguinte, sobre essa questão aí, dessa condenação aí do Pablo Marçal, o argumento dele foi o seguinte: ele trabalhava para um pastor, dando manutenção em computadores, e aí esse pastor fazia parte de uma quadrilha, e essa quadrilha parece que mandava e-mails para idosos, alguma coisa nesse sentido, e acabou que o Pablo Marçal foi pego junto nessa situação aí. Agora, amigo, com essa condenação que o Boulos postou, fica difícil de acreditar nessa verdade que ele conta aí, né? Enfim. Candidato Boulos. Mentira deslavada. E olha, Marçal, você ainda vai voltar para a cadeia por causa das suas mentiras. Gente, sendo muito franco, isso aqui não é brincadeira de internet, isso é um debate para eleger o prefeito da principal cidade do Brasil. Eu olhando, ouvindo ele falar, eu acho que nós estamos diante de um psicopata, porque parece que ele mente e acredita na mentira. É impressionante, ele fala com uma convicção, não fica nem vermelho. É impressionante, não é? Eu acho que você deveria buscar tratamento. E, aliás, se tratando de droga, você deve ter muita coisa a dizer, porque o presidente do seu partido hoje tem um áudio dele circulando, dizendo que tem relação direta com o tráfico de droga. Não sei se você tem junto ou é só o presidente do seu partido, mas aí depois você explica para as pessoas. O que eu quero falar com você que está em casa é uma questão até de respeito em quem vive na cidade. Porque eu acho que o Pablo Marçal, para ele andar, para ele chegar lá em Guaianazes, para ele chegar em Sapopemba, para ele chegar no Grajaú, eu acho que nem com GPS, não conhece nada da cidade. Fizeram as suas perguntas e a gente vai agora para a próxima etapa desse debate, meu amigo, a partir dos dados recolhidos pela nossa sala digital, que é uma parceria da Band com o Google, e a gente vê ali a sala digital, os 5 assuntos mais buscados pelos eleitores desde o início do debate. São eles: educação, saúde, segurança, emprego e transporte. Cada candidato vai ter agora 2 minutos finais. Fica aqui a sugestão para que o candidato ou a candidata aborde um desses assuntos durante as suas considerações finais. Os candidatos podem ver à sua direita, aliás, à sua esquerda, os temas colocados: educação, saúde, segurança, emprego e transporte. O próximo é o candidato Pablo Marçal. Entre educação, saúde, segurança, emprego e transporte, sempre o mais importante é educação. Educação vai economizar na questão de segurança, a educação vai economizar em saúde. Só que a gente não tem educação. A gente tem um sistema chamado escolarização. E a escolarização, a gente investe 25 bilhões na cidade de São Paulo todos os anos para fazer algo. Colocar as crianças no final da escola com 90% sem fazer interpretação de texto, sem terminar um cálculo básico. Quando eu digo educação a gente prepara as crianças para elas não terem limites. E os seus filhos estão indo para uma ocupação escolar. Eu sou dono de rede de escola também, não só em São Paulo, mas em outros estados, inclusive nos Estados Unidos. Eu entendo um pouco desse assunto. Eu tenho 1,5 milhão de alunos na internet e eu posso falar para você o seguinte: a mudança de mentalidade é que vai fazer a gente ir para o próximo passo dessa cidade.
Então eu acredito que a gente vai investir muito nisso. Eu quero te falar, aí na favela, tem 3,5 milhões de pessoas aproximadamente. Você sabe que não tem futuro na mão desse povo aqui. Vocês foram sequestrados emocionalmente pela esquerda, já passaram 3 governos do PT. Já passaram também, quer entrar agora, terceira vez, acho que já foi 3 vezes do PSDB também. E não adianta, esse povo vai sequestrar vocês uma vida inteira. Então eu acredito de verdade na educação, através das empresas, porque se a gente escolarizar as crianças, a gente vai continuar nesse mesmo cenário. Nós vamos dar liberdade, tendo inteligência emocional, que isso vai diminuir a criminalidade. Nós vamos colocar isso na escola. Nós vamos transformar a escola de São Paulo numa escola olímpica, onde todo mundo vai ter uma identidade esportiva. Sabe por quê? Dos 80 mil pessoas que estão na situação de rua hoje, não tem ninguém que é esportista. A gente precisa de investir isso. A cidade hoje investe só 365 milhões nisso. A gente tem que investir tudo nisso. Tecnologias e tem que investir nas profissões do futuro. Urgente. Então, a educação vai mudar essa cidade. Eu vou mergulhar nisso. Candidato. Pode contar com isso. Pessoal, não sei se a minha opinião para vocês importa, mas se você que está me assistindo é de São Paulo, eu gostaria de dar minha opinião sobre a questão do Pablo Marçal. Eu acho que ele tenta fazer um paralelo da experiência de vida dele e de gestão dele no setor privado com o setor público, que não é cabível. Quando você administra um setor privado, empresa, é você e no máximo quem dá pitaco é seu sócio, se você tiver sócio. Quando se trata de gestão pública, amigo, o buraco é muito mais embaixo. Eu acho as ideias dele, apesar de eu não ser de São Paulo, sou de Belo Horizonte, Minas Gerais, muito boas. Porém, eu acho que ele não vai conseguir cumprir nem 10% do que ele está falando. Acredito fortemente que ele tem muita disposição. Eu acho que a disposição dele, que ele tanto fala, é verdadeira, é genuína. E por quê? Por conta de uma palavrinha que em um debate uma vez lá no Inteligência Limitada com o Marcelo Brigadeiro, que toda hora o Marcelo Brigadeiro estava falando se o Pablo Marçal não estava na candidatura à presidência da República, que na época era a presidência da República, por altruísmo. E eu acredito fortemente que sim. O Pablo Marçal está na carreira política por altruísmo. Por que eu penso isso? Porque ele já zerou a vida. O cara, se ele não pegar mais um desafio para ele poder se superar nesse desafio, ele entra em depressão. Todos os desafios que ele poderia ter na vida financeiros, ele já zerou o game. Então sim, eu acho que é por altruísmo, mas não vejo que seja uma coisa ruim. Eu, por exemplo, eu tenho o altruísmo de criar em meus filhos bons homens. Quero ter mérito nisso sim. Quero ter mérito com Deus em construir um relacionamento muito bom com a minha esposa. Isso é altruísmo, mas gera benefício. Então eu não vejo problema nisso. E comparando com todos os outros candidatos, Ricardo Nunes é o atual prefeito. Se está existindo situações onde São Paulo precisa de ser mudada, é porque o atual prefeito não está fazendo um bom trabalho. A Tabata, eu realmente acho que ela é muito inexperiente. E eu acho que apesar dos projetos que ela fala que ela lançou, acho que são projetos não tão relevantes assim. Pode ter sua importância, mas não tão relevantes para poder dizer que ela, sei lá, vai ser prefeita de São Paulo. O da Atena tá ali só por conta da popularidade dele na televisão. Ele não tem proposta, não tem experiência, não tem nada. E o Boulos, pelo amor de Deus, mano. O Boulos, fora de cogitação, é um cara ativista. É um cara ativista político de extrema esquerda. Então, com todo o altruísmo, arrogância, ego e vaidade do Pablo, eu não acho que teria um outro candidato melhor do que ele, além de ser um sangue fresco na política. Acredito que normalmente as pessoas que são sangue fresco entram com essa vontade de fazer algo diferente, de forma honesta e tudo mais. Mas essa é apenas a minha opinião. O que você achou desse debate? Deixa aqui nos comentários. Se quiser assistir todos os outros candidatos e o debate na íntegra, tá o link aqui na descrição. E não esquece de se inscrever no canal e deixar o dedão no like. Eu te aguardo no próximo vídeo. Tamo junto, valeu, falou e fui!